Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Itaara. Lei orgânica, que é a principal lei do município, é a lei onde estão as regras de funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal, como nós vamos ver neste e nos próximos vídeos. O nosso estudo de legislação municipal vai ser da seguinte forma. Eu vou apresentar para vocês aqui ao longo das videoaulas os artigos, os principais artigos da lei orgânica, explicando o funcionamento dela e já indicando para vocês como que isso costuma ser perguntado nas provas de concurso. Depois que vocês assistirem às aulas, vocês vão ter este material para poder fazer leituras de revisão e terão questões que eu vou elaborar no estilo da banca, tentando adivinhar como o conteúdo será cobrado na prova do concurso de vocês. E aí eu tenho certeza que se vocês assistirem às aulas, fizerem as leituras de revisão e treinarem com as questões, vocês vão ter toda a condição lá no dia da prova também de lembrar de todas as informações que nós vimos ao longo das aulas. Essas questões que eu disponibilizo, eu também faço a correção em vídeo para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida, e essa correção das questões também acaba servindo como uma revisão também sobre os principais pontos da lei. Bom, vamos ao que interessa, vamos começar a conversar sobre a lei orgânica do município. Começamos com o preâmbulo, e normalmente eu diria para vocês que o preâmbulo não é importante, mas teve um outro município que a banca cobrou o preâmbulo, então o mesmo preâmbulo pode aparecer em prova, já que ele faz parte aqui da lei orgânica. O preâmbulo, pessoal, simplesmente é dizer que o povo de Itaara, inspirado por Deus, ideais democráticos e princípios constitucionais, para assegurar o exercício dos direitos e liberdades fundamentais numa sociedade livre, justa e solidária, invocando a proteção divina, decretou e promulgou esta lei orgânica. É isso, é uma breve apresentação dizendo, né, que os vereadores do município promulgaram esta lei orgânica. E eles colocam aqui uma frase inicial: Itaara, guia dos nossos corações, em ti idealizamos o nosso tempo futuro. Poucos municípios têm essa frase inicial, por isso, por ser uma característica aqui da lei orgânica do município, também é importante vocês conhecerem. Bom, aí vem uma introdução, e a introdução também pode aparecer em prova, porque ela faz parte aqui desse texto da lei orgânica, mas ela eu acho menos provável em prova, por isso ela eu vou deixar para a leitura de vocês. E eu já vou iniciar então o estudo dos artigos da lei orgânica. Aqui então, na próxima página da nossa apostila, a gente tem o primeiro artigo da lei orgânica. O município de Itaara, que foi criado pela Lei Estadual 10.643 de 95 e instalado em 1º de janeiro de 1997, como a gente sabe, faz parte do Brasil e do Rio Grande do Sul de forma indissolúvel, ou seja, de forma inseparável. O município de Itaara não pode se separar do Rio Grande do Sul ou do Brasil. E é organizado de forma autônoma em tudo que trata do seu peculiar interesse, sendo regido por lei orgânica, esta lei que a gente vai estudar, e demais leis que ele adota, sempre, claro, seguindo os princípios das Constituições Federal e do Estado do Rio Grande do Sul. Aqui também ainda bem introdutório, pouca coisa a ser perguntado em prova, mas saber qual é a lei e qual é o ano de instalação do município também é importante para a nossa prova. O artigo 2º fala sobre o território do município, porque o território do município, que foi definido quando o município foi criado, pode ser alterado, desde que se preserve a continuidade e a unidade histórico-cultural dos ambientes urbano e rural nos termos da legislação. Em outras palavras, está dizendo que o território do município poderá ser alterado futuramente. E o município internamente pode dividir-se para fins administrativos em distritos, né? Os distritos são aquelas localidades afastadas da sede do município.
O artigo 3º traz objetivos fundamentais do município e aqui até uma dica sobre a banca que vai fazer a prova de vocês. A banca gosta muito de formular questões com itens. Ela coloca na questão, analise as assertivas. Aí ela traz 3 assertivas e pergunta no final da questão qual ou quais estão corretas. Por isso, é muito importante em artigos como esse, que trazem assertivas listadas em incisos, é muito importante que vocês percebam e memorizem os principais detalhes, porque na prova a banca pode mudar um pequeno detalhe e te perguntar quais estão corretas ou quais estão erradas. E aqui no artigo 3º, tem 3 objetivos fundamentais do município. E a banca pode, então, perguntar na prova quais são esses objetivos fundamentais. O primeiro é formar uma sociedade livre, justa, solidária, desenvolvida, conscientemente crítica e ecologicamente viável. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, promover o bem comum de todos os munícipes, que são os cidadãos do município, principalmente dos mais necessitados, idosos, jovens, crianças e deficientes. E também é um objetivo erradicar, quer dizer, acabar com o analfabetismo, com a pobreza, com a marginalização e também reduzir as desigualdades sociais. Então aqui nós temos os 3 objetivos fundamentais do município de Itaara. Essa pode ser uma das questões aí da nossa prova. Cidade de Itaara é a sede do município e lhe dá o nome. O mesmo ocorre com distritos, cujas sedes têm categoria de vila e vão dar nome aos distritos. Símbolos do município são a bandeira, o brasão, o hino e outros que forem estabelecidos em lei. E a data magna do município é o dia 22 de outubro. É muito importante vocês memorizarem essa data. É muito comum que a banca pergunte em prova qual é a data magna do município quando ela aparece aqui na lei orgânica, já que cada município tem a sua data magna. Então não esquece para a prova, é 22 de outubro, memoriza, 22 de outubro é a data magna aqui do município. O artigo 6º traz uma lista de coisas que são vedadas, ou seja, proibidas ao município. Vedado é sinônimo de proibido, né? Então o município, primeiro, não pode estabelecer cultos religiosos ou igrejas, não pode criar igrejas, também não pode o município subvencionar, quer dizer, dar dinheiro para elas, nem impedir o funcionamento ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, exceto colaboração de interesse público. Em outras palavras, está dizendo aqui que o município não se mete com religião. Quer dizer, o município não pode criar religiões, não pode dar dinheiro para elas e também não pode impedir o funcionamento delas. Também não pode ter relações de dependência com os representantes das religiões. A única coisa que o município pode fazer com uma religião é uma colaboração de interesse público. Porque às vezes a religião vai fazer um trabalho social que o município também tem interesse em fazer, e aí podem unir esforços para ajudar necessitados, isso pode. Colaborações de interesse público podem ser feitas. O que não pode é o município diretamente intervir nas religiões, seja para ajudar ou para atrapalhar, não pode. Então, em resumo, o município não se mete com religião, essa é a primeira proibição. Segundo, não pode o município recusar fé aos documentos públicos. Terceiro, não pode criar distinções entre brasileiros ou manifestar preferências quanto a eles. Quer dizer, o município trata todos os cidadãos, os brasileiros, da mesma forma, sem nenhuma preferência, sem nenhum privilégio, sem nenhuma discriminação ou preconceito. É isso, trata todos da mesma forma. Quarta proibição, é proibido ao município manter a publicidade, quer dizer, fazer publicidade, de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgãos públicos, atenção, que não tenham caráter educativo, informativo ou de orientação social. Quer dizer, o município só pode fazer publicidade
com o caráter educativo, informativo ou de orientação social. Não pode um município fazer publicidade para promover pessoas, autoridades ou servidores públicos. Toda publicidade do município deve ser educativa, informativa ou de orientação social. Não podendo fazer publicidade, então, que constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores. Depois a gente tem que é vedado ao município também instituir alguns impostos, e aqui a gente tem as chamadas imunidades de impostos. O município não vai cobrar impostos de outros entes públicos, como a União, estados ou municípios. Também não vai cobrar impostos de templos de qualquer culto. Então a igreja não vai pagar IPTU para a prefeitura, por exemplo. O município também não vai ter impostos sobre o patrimônio, renda ou serviço de partidos políticos, nem sobre livros, jornais, periódicos e o papel utilizado para sua impressão. Também é proibido o município estabelecer um tratamento tributário diferente de bens e serviços pelo fato deles serem de fora ou de dentro do município, né? Também não pode contrair empréstimo externo, que é um empréstimo no estrangeiro, sem autorização do Senado Federal. Aqui vocês têm que ter um cuidado. O empréstimo externo é um empréstimo fora do Brasil. E se o município quiser pegar um empréstimo externo, antes ele tem que estar autorizado pelo Senado. E na tua prova a banca pode fazer uma pegadinha, mudando o órgão que autoriza. Porque ela pode trocar por Câmara dos Deputados, Congresso Nacional, Assembleia Legislativa, Câmara de Vereadores, e aí está tudo errado. O órgão que autoriza o município a pregar empréstimos externos é o Senado. E aí uma dica para tu lembrar. Tu vai lembrar que o município só pode pegar um empréstimo externo se o Senado, se de Senado, né? Porque a primeira sílaba da palavra Senado é se. Então lembra, somente se o Senado autorizar, o município pode pegar um empréstimo externo. Também é proibido ao município permitir, subvencionar, auxiliar ou usar de qualquer modo, com recursos pertencentes aos cofres públicos, como gráfica, jornal, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins que não interessem a administração. Não pode utilizar recurso público para fazer propaganda político-partidária ou fins que não interessem a administração. Porque como a gente viu na outra proibição, né, toda publicidade feita com o dinheiro do município tem que ter aquele caráter educativo, informativo ou de orientação social. Também não pode o município outorgar, quer dizer conceder, isenções, anistias fiscais ou permitir o perdão de dívidas sem interesse público justificado. O município só pode reduzir um imposto ou perdoar uma dívida se houver um interesse público a ser atendido por essa medida. Também não pode o município cobrar tributos quanto a fatos que aconteceram antes da lei que está instituindo ou aumentando, ou no mesmo ano que instituiu ou aumentou. E este é o princípio da anterioridade anual nos tributos. Quer dizer, quando o município cria ou aumenta um tributo, ele só pode exigir isso a partir do ano seguinte. Também o município não pode utilizar os tributos com efeito de confisco, que significa que o valor do tributo não pode ser tão alto a ponto do município estar confiscando uma propriedade, né? Também não pode o município estabelecer limitações por meio de tributos ao tráfego de pessoas ou bens. Quer dizer, eu não preciso pagar um tributo para ir e vir. Ressalvada, exceto a cobrança de pedágio. A cobrança de pedágio é autorizada por vias conservadas pelo poder público. Então, pessoal, quando eu trafego numa estrada e na estrada ou na rua tem um pedágio, para a conservação dela, isso pode ser cobrado. Isso não viola essa limitação. Agora, tirando o pedágio, o município não pode criar outros tributos ou taxas em razão da circulação de pessoas ou bens. Também não pode o município exigir ou aumentar tributos sem lei anterior que o estabeleça. Todo tributo que o município cobra tem que estar previsto em lei.
Sem ter lei, não pode. E aqui a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que é vedado ao município exigir ou aumentar tributos por lei. Por lei pode. O que é proibido é exigir ou aumentar o tributo sem lei que estabeleça. E também é vedado ao município instituir um tratamento desigual entre contribuintes que estejam na mesma situação. Então aqui nós temos nesse artigo 6º uma série de vedações, uma série de proibições ao município. A banca adora perguntar em prova essas vedações. E quando a banca faz questões sobre elas, ela vai colocar na questão, ao município é vedado. Aí ela vai copiar 3 dessas proibições, vai mudar algum detalhe em uma delas e vai te perguntar quais estão corretas. Por isso, além de entender, é importante que vocês leiam e releiam muitas vezes esse artigo também, para memorizar tudo que é vedado, tudo que é proibido aqui ao município. No artigo 7º, nós temos os poderes do município. Os poderes do município, independentes e harmônicos entre si, são 2. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Cuidado, que não existe poder judiciário no município. Essa é uma pegadinha que a banca já fez em prova também. Para pegar o candidato distraído, uma vez a banca afirmou assim numa questão: são poderes do município independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. O candidato que estava desatento na prova achou que estava certo. Porque lá na Constituição Federal existem os 3 poderes. Lá na Constituição Estadual também existem os 3 poderes. Mas o município não. Porque o poder judiciário sempre é estadual ou federal. Não existe poder judiciário do município. Nenhum município no Brasil tem poder judiciário próprio. O poder judiciário sempre é estadual ou federal. Então, os municípios que possuem fórum, esse fórum da justiça ou é da justiça estadual ou é da justiça federal. Não existe justiça municipal. Então, numa questão sobre a Constituição Federal, a banca pode considerar correto que existem 3 poderes do Estado do Rio Grande do Sul e da União Federal. Esses possuem 3 poderes, que são o legislativo, executivo e judiciário. Agora, no município, na lei orgânica do município, a gente só vai encontrar 2 poderes. O legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Não esquece disso na prova, a banca pode fazer uma pegadinha para tentar te confundir aqui. E salvo algumas exceções previstas nesta lei orgânica, é vedado, quer dizer, é proibido a qualquer dos poderes delegar atribuições. A gente vai estudar hoje o que cabe ao legislativo e o que cabe ao executivo. E um não pode passar as suas funções para o outro. Também quem for investido na função de um poder não pode exercer do outro, né? O político ou vai atuar no legislativo ou no executivo. Muito bem. O artigo 8º vai tratar da autonomia do município. O município de Itaara, assim como os demais municípios, é autônomo, porque ele não é subordinado ao governo federal nem ao governo estadual. O município tem autonomia e ela é assegurada porque o município elege diretamente seus 9 vereadores. Então o povo vai às urnas de 4 em 4 anos e elege os 9 vereadores. Existe uma eleição direta também do prefeito e do vice-prefeito. Nessa mesma eleição, né, a gente vota para vereador e prefeito de 4 em 4 anos. E também existe uma administração própria que cuida do interesse do município, que é a própria prefeitura, que vai instituir e arrecadar os tributos. A gente vai ver hoje quais são os tributos principais do município. E também a prefeitura vai organizar os serviços públicos locais. Então eu posso dizer que o município é autônomo porque ele elege os seus 9 vereadores, ele elege prefeito e vice e tem uma administração própria que cuida das necessidades aqui da população. Nessa atuação do município, ele pode formar parcerias, celebrando convênios com o governo federal, que é a União, com o governo estadual ou com outros municípios. Também podendo formar consórcios com outros municípios da região,
que são formas que o município pode se aliar a outros para atender necessidades da população. Então é isso, pessoal. Com isso nós concluímos aqui o nosso primeiro vídeo de estudo sobre a lei orgânica do município de Itaara. Ainda é bastante introdutório o que nós estudamos, mas nós já percebemos que várias coisas que nós vimos já podem ser cobradas em prova, inclusive em concursos que a banca aplicou em outros municípios já foram cobradas. Por isso, ao longo da aula eu vou destacando para vocês esses pontos mais prováveis em prova, e é muito importante que no final de cada aula vocês façam as leituras de revisão do que foi estudado para irem fixando aí os principais pontos aqui estudados. No próximo vídeo eu volto para a gente conversar sobre a competência do município e demais assuntos aqui também da lei orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo.